eu que quero agradecer o convite para fazer essa apresentação, porque me deu a chance de rever, ainda que virtualmente, né, gente que eu não via há bastante tempo. Né? Nós, até 2018, começo de 2018, vivíamos no Brasil, mais para o finalzinho, viemos aqui para a Espanha. Tem gente que eu não via há muito mais tempo ainda, né? Porque fisicamente, às vezes, a gente se distancia, né? Mas é uma alegria bastante grande poder revê-los, né? E, bom, eu queria comentar um pouquinho que essa apresentação, a bibliografia dela, ou seja, não tem nenhuma opinião minha aqui, é tudo baseado em bibliografia, que são, primeiro, as próprias epístolas, as epístolas do Plano Divino, de Abdu'l-Bahá, e, principalmente, que não for esse conteúdo, é do livro que Rui Hanum escreveu sobre o Guardião, né? A Pérola Inapreciável. Para quem não teve o prazer de ler esse livro, eu recomendo, porque realmente é como se a gente estivesse no dia a dia vivendo ali, né? Aquelas situações todas. Então, muita coisa daqui vem deste livro, né? Que são explicações detalhadas, às vezes, de coisas que, claro, a gente lê as epístolas do Plano Divino, mas um pouco conhecer o background, conhecer a situação toda, traz uma compreensão diferente, né? Então, as epístolas do Plano Divino foram reveladas pelo mestre nos anos de 1916 e 1917, que foi uma das fases mais negras da história da humanidade. Foi o primeiro, né, a Primeira Guerra Mundial, das duas que iam acontecer, né, naquele século. Então, foi nesse período de muito sofrimento, um terror muito grande, um morticínio, né? Que, claro, guerras e batalhas já se tinha visto muito, mas a evolução da tecnologia, ainda que, claro, naquela época ainda muito mais atrasada que hoje em dia, infelizmente, né? Nessa evolução de materiais bélicos, né? Mas, com isso, já causou um morticínio enorme e um sofrimento muito grande para os povos envolvidos, né? Espera aí só um pouquinho que... Essa devastadora guerra mundial conflagrou os corações de tal forma que não há palavras a que possam descrever. Em todos os países do mundo, o anseio pela paz universal está tomando conta da consciência dos homens. Não há uma alma que não anele pela concórdia e paz. Uma receptividade maravilhosa está ocorrendo. É através da consumada sabedoria de Deus que essa capacidade pode ser criada, o estandarte da unidade do mundo da humanidade ser erguido e os fundamentos da paz universal e os princípios divinos serem promovidos no Oriente e no Ocidente. Então, em resumo, o que Abdu'l-Bahá diz aqui, que esse sofrimento atroz que a humanidade passou, né, então, naquela época, causou, por outro lado, um aumento muito grande na sensibilidade pelo desejo intenso de ter alcançado a paz universal, né, e os homens vivendo em harmonia, né. Então, isso criou um ambiente também receptivo para a mensagem de Bahá'u'lláh, né. Então, houve as atividades que foram feitas na época, inclusive, bom, ele mesmo, né, viajou por tantos lugares do Ocidente, né, para levar a palavra de Bahá'u'lláh para esses povos, né. Então, o fato que essa guerra elevou a consciência e o anelo das pessoas para alcançar essa paz, né. Bem, as epístolas do Plano Divino, elas são 14. Foram reveladas em 2 períodos distintos. 8 foram em 1916 e 6 em 1917. Abdu'l-Bahá menciona pelo nome 120 territórios e ilhas aos quais a mensagem de Bahá'u'lláh tinha que ser levada, né. Shoghi Effendi menciona, então, esse plano divino como um laborioso e tremendo longo processo,
envolvia o estabelecimento da ordem administrativa Bahá'í em todos os novos estados soberanos livres, territórios dependentes e ilhas do planeta, bem como os territórios restantes do globo. Então, nós vamos ver depois no slide para frente, estão relacionados, né? Esses locais espalhados pelo mundo. Tem até, graficamente, eu achei interessante colocar, mostrando aonde que estão, né, essas regiões, e a gente vê que, literalmente, só um pouquinho. Então, aqui, na forma de uma tabela, então, aqui tem as datas específicas que foram reveladas das epístolas, né? Quer dizer, chama epístolas mesmo, porque são várias epístolas que foram reveladas em cada uma dessas datas marcadas aqui, né? E aqui a região correspondente. Então, a gente vê que, em 1916, né? Com essas datas aqui marcadas, a região coberta era o noroeste dos Estados Unidos, sul, centro, Estados Unidos, oeste e epístolas dirigidas aos Bahá'ís dos Estados Unidos e Canadá. E também, do 11/4, né? Em 19/4, aqui relacionados, então, quais foram então, esses locais que Abdu'l-Bahá menciona especificamente, né? Depois aqui, de novo, as Bahá'ís dos Estados Unidos e Canadá e regiões. É interessante que praticamente as epístolas são reveladas, né, para a América do Norte, em que Abdu'l-Bahá dá uma missão para esses, então, para esses povos, para esses Bahá'ís, que na época eram muito poucos, né, então, primeiro era este plano de fazer essa conquista dos Estados Unidos, né? Era como ele tinha vislumbrado isso. Então, aqui, eu marquei em cima do mapa, né, dos Estados Unidos. Os pontos vermelhos são nas epístolas, né, do 26 de março, 27 de março, verde, 29 de março, o azul, o dia 1 de abril, os pontos marcados de negro. Então, aqui são praticamente todos os estados, né, dos Estados Unidos do Norte. Depois aqui do Canadá e Groenlândia, mencionados então nas epístolas na epístola de 1 de abril de 1916, e da América Central, aqui de 8 de abril de 1916. Né? Então, primeiro América do Norte, especificamente Estados Unidos, depois Canadá e Groenlândia, aqui América Central, América do Sul, em 8 de abril de 1916. Em resumo, todo o planeta. Não vamos ler um texto aqui. Esse slide não está para ler, né? 10. Não, mas são só não. os... Aqui está mencionado um por um os territórios e as regiões, né? E ele dá essa tarefa, então, essa missão aos crentes americanos. No momento que os crentes americanos levarem adiante das plagas da América esta mensagem, propagando pelos continentes da Europa, da Ásia, da África e Austrália. E assim ele segue, né? E vai indicando, então, todas essas regiões, praticamente é o mundo inteiro. Então, em resumo, é a conquista espiritual do planeta, né? A tarefa que estava sendo aqui, claro, não dá para ler, né? Mas é um mapa feito, não consigo ver a época aqui, mas aqui está mencionando um por um cada um dos territórios e países mencionados por Abdu'l-Bahá. Espero fervorosamente que num futuro próximo a terra inteira seja impulsionada e sacudida com o fruto de vossas realizações. Portanto, a esperança que Abdu'l-Bahá nutre por vós é que o mesmo sucesso que vem acompanhando nossos esforços na América possam coroar vossos empenhos em outras partes do mundo e que, através de vós, a celebridade da causa de Deus possa ser difundida pelo Oriente e Ocidente,
e o advento do reino do Senhor das Hostes, proclamado por todos os 5 continentes do globo. Então, aqui a Abdu'l-Bahá, então, de forma bem clara e categórica, reafirma essa missão, né? Pedindo, então, que Deus abençoe esses esforços que serão feitos e que ele resulte na conquista espiritual dos 5 continentes do globo, ou seja, do globo como um todo. Um pouco pensando sobre o próprio papel, né, que Abdu'l-Bahá exerceu, né, em que ele era o intérprete autorizado por Bahá'u'lláh, né? Então, a fonte de inspiração, né, dessas epístolas do plano divino somente pode ter sido dos próprios manifestantes gêmeos, né, de Baba e Bahá'u'lláh. Então, o que ele fez foi converter esses princípios, né, que Bahá'u'lláh e Baba tinham revelado, né, anos antes, e converter isso num plano de ação, que durante a vida dele começaria a ser posto em prática, né? E é impressionante o nível de detalhes das tarefas, além de indicar os lugares, né? Ele diz claramente o que tem que ser feito. Ele menciona isso, nós vamos ver daqui a pouco, né? Mas esse plano que ele traçou, né, a conquista espiritual do planeta, ele começou de forma incipiente a ser executado durante o próprio ministério dele. Mas a gente vai ver para frente que quem realmente traçou os planos, né, dessa conquista espiritual do planeta foi Shoghi Effendi, o guardião. Então, assim como ele também tinha desenvolvido ou desenvolveu, né, o sistema administrativo, né, da fé Bahá'í, que foi, claro, revelado pelo próprio Bahá'u'lláh, né? Mas a criação da estrutura e a colocação em prática foi o guardião que fez. E também existe uma inter-relação muito forte entre essas duas coisas, ou seja, o estabelecimento, o desdobramento dessas epístolas do plano divino, né? E a construção, então, da ordem administrativa de Bahá'u'lláh. Aqui, nessa epístola de 19 de abril de 1916, Abdu'l-Bahá indica as condições para o sucesso, né? Então, ele coloca aqui 3 condições. A primeira condição é a firmeza no convênio de Deus, né? Em que vamos ler alguns trechos aqui adiante e ver qual, ou seja, sem firmeza no convênio é impossível a realização daquela tarefa e das ações que ele, então, vislumbrou nessas epístolas. A segunda condição é amor e amizade entre os crentes. Então, não é através de palavras, mas é através do amor vivo, né, do amor e amizade que os Bahá'ís, então, manifestaram, né, no desempenho dessas tarefas, é que vão atrair o coração das pessoas. E a terceira é um pré-requisito também, que obviamente foi colocado já em prática durante o próprio ministério dele, mas depois exaustivamente através dos sucessivos planos do guardião e também depois dele da Casa Universal de Justiça, né? Em que ele indica que instrutores devem viajar continuamente a todas as partes do continente, ou melhor, a todas as partes do mundo, né? Todas as partes do continente, ele se referia àquela tarefa inicial, né, destinada aos Bahá'ís norte-americanos, mas, finalmente, como vimos, ele depois expande essa tarefa, né, depois da conquista espiritual da América do Norte, das Américas, né, daí partir para conquistar todo o planeta. Ele dá dicas práticas, e se a gente vendo um pouquinho essas seguintes linhas, né, vamos reconhecer muitas das ações do guardião, né? Então, por exemplo, uma das dicas práticas que ele dá, nas próprias epístolas, está lá, traduzir epístolas e livros, publicando estes livros e distribuindo-os pelos 5 continentes do globo, né? Então, sempre que o guardião destacava pioneiros, né, para as regiões,
Então, ele indicava isso, né? Que para o idioma local, traduzir livros e epístolas, né? Para ajudar na difusão da fé nesses locais, né? Ele, então, o guardião, desculpa, Abdu'l-Bahá indica também publicar a revista Star of the West, né? Quem já teve a oportunidade de ver, uma publicação muito interessante, porque tinha desde relatos de eventos, de viagens, de próprio Abdu'l-Bahá, e até mesmo as primeiras traduções, né? Claro, isso como foi durante o ministério de Abdu'l-Bahá, não tínhamos ainda as magníficas traduções de Shoghi Effendi, né? Mas os Bahais os Bahais fizeram as traduções o melhor possível, né? Da sua capacidade para poder passar então para as pessoas que não podiam compreender, né? Então a língua persa ou árabe pudessem entender os escritos de Bahá'u'lláh. E também uma dica que continuou sendo utilizado, ainda continua, os instrutores que viajam devem saber o idioma do país em que entram, né? Claro que é uma dica muito prática, sempre que possível foi colocado em prática, né? Mas aqui acho que devemos prestar homenagem a muitos e muitos pioneiros, né, que se levantaram e saíram pelo mundo afora para cumprir a vontade de Abdu'l-Bahá e depois do guardião, né, sem saber, às vezes, uma palavra na língua do país que eles se levantaram para ir como pioneiros, mas, obviamente, ali chegando, fizeram o máximo esforço para aprender o mais rápido possível o idioma. Lembro até de uma história que meu pai conta, né, que quando ele e minha mãe, em 1955, vieram com o bebê de colo, que na época era eu, ou seja, já descobriram a minha idade. Então, ele comprou uma barraca e começou a trabalhar na feira, né, com o intuito de aprender o idioma português o mais rápido possível, né. Uma história engraçadinha, que ele tinha um ajudante que se chamava Sérgio, né? Então, sempre que alguém chegava e falava, tem caixa de fósforo, né? Aí ele perguntava, Sérgio, temos, né? Aí algum dia alguém chegou e perguntou para ele, por favor, tem as horas? E ele pergunta, Sérgio, temos, né? Então, para ver as dificuldades que eles enfrentaram, né? Ele e muitos outros pioneiros enfrentaram no começo da vida. Por outro lado, também são inúmeras as descrições das bênçãos, né, que continuamente Bahá'u'lláh fazia fluir sobre esses pioneiros e sobre as suas famílias e o sucesso que tiveram levando a causa de Bahá'u'lláh em todos esses lugares mencionados pelo mestre, né? Nossa. Okay. Bem, também uma parte importante, tá bom. Uma parte importante das epístolas são as orações, que Abdu'l-Bahá então revela orações que os Bahais deveriam diariamente então recitar essas orações, pedindo a ajuda divina, né, para realizar essa tarefa. Onete, por favor, podia. Ó Deus, sou uma ave com asas partidas, cujo voo é muito lento. Ajuda a voar ao ápice de prosperidade da salvação, a prosseguir em seu caminho com grande alegria e regozijo, através do espaço ilimitado, a erguer em teu nome supremo sua melodia em todas as regiões, extasiando os ouvidos com esse chamado e alegrando os olhos pela contemplação dos sinais que guiam. Ó Senhor, estou só, solitário e humilde. Não há para mim outro sustentáculo senão tu. Confirma-me em teu serviço. Ajuda-me com as hostes de teus anjos.
Faze-me vitorioso na promoção de tua palavra e dá-me o poder de expressar tua sabedoria entre tuas criaturas. Em verdade, tu és o amparo dos fracos e o defensor dos pequenos, e verdadeiramente és o poderoso, o grande, o absoluto. Abdu'l-Bahá. São lindas essas orações dedicadas ao ensino, né? Porque, claro, nos coloca na devida posição de fracos pedir ajuda a quem é forte, pobres pedir ajuda de quem é rico, né? Então, aqui onde ele diz, estou só, solitário e humilde, acho que foi a história, a vida de centenas, quizás milhares de pioneiros, né? Se levantaram apoiando-se na sua fé e apoiando-se na missão que tinha sido indicado para eles, né? De levar então a palavra curadora de Bahá'u'lláh para a humanidade, né? Aqui, lembrando, fazendo uma homenagem à Dona Leonora, né? Que nos seus 20 e poucos anos deixa a sua família, né? E vai para um país distante, uma língua que ela não conhecia, para ser então a mãe espiritual dos Baha'is do Brasil, né? E esse idioma que ela não conhecia, aprendendo tão bem que ela virou a tradutora oficial de tantas e tantas obras, né? Ao longo da sua vida, que foi um dos muitos serviços que ela dedicou a sua vida inteira na causa de Bahá'u'lláh. Okay. Bem, então aqui alguns trechos, né? Porque vimos lá que a primeira condição que ele coloca, né, é firmeza no convênio. Então aqui tem alguns trechos, escolhi alguns trechos, são muitos, obviamente, que tem sobre a importância do convênio, tanto nas nossas vidas quanto no próprio progresso da causa e tudo isso, né? Então, Cláudio, podia ler, por favor? Hoje nenhum poder poderá conservar a unidade do mundo Bahá'í, exceto o convênio de Deus. É evidente que o cerne da unidade do mundo da humanidade é o poder do convênio e nada mais. Se o convênio não tivesse sido estabelecido nem revelado pela pena suprema, as forças da causa de Deus teriam sido totalmente dispersadas e certas almas teriam apanhado um machado e cortado a raiz desta árvore abençoada. Hoje, o Senhor dos Exércitos é o defensor do convênio. As forças do reino protegem. Almas celestiais prestam-lhe seus serviços, e anjos o promovem e difundem. Se for considerado com percepção, ver-se-á que todas as forças do universo, em última análise, servem ao convênio. No futuro, isso se tornará evidente e manifesto. Em vista deste fato, que poderão essas pessoas fracas conseguir? Há um poder nesta causa, um poder misterioso, muito, muito além do conhecimento dos homens e dos anjos. Este poder invisível é a causa de todas as atividades exteriores. Move os corações, racha as montanhas, administra os assuntos complicados da causa, inspira os amigos, esmaga em 1000 pedaços todas as forças da oposição, cria novos mundos espirituais, eis os mistérios do reino de Apá. Tão firme e poderoso é este convênio que, desde o princípio dos tempos até o dia presente, nenhuma dispensação produziu outro igual. O espírito desta era é o convênio e o testamento de Deus. É como a artéria que pulsa no corpo do mundo. Então, veja, entre muitas coisas distintivas, né, deste momento da revelação divina, né,
está nesse convênio. Porque se, por um lado, Deus, ele, concedendo a bênção, né, o ser humano de ter a inteligência, o raciocínio, também permite a ele exercer o livre-arbítrio, né, que é a única das criaturas divinas que tem esse direito de exercer o seu livre-arbítrio, os outros agem somente através dos seus instintos, né, conduzidos pelos seus instintos. No entanto, apesar de, obviamente, nessa revelação não ter sido retirada este livre-arbítrio, né? Deus tirou uma coisa, um poder ele tirou do homem, o poder de poder quebrar este convênio. Se a gente vê na história da religião, temos alguns exemplos, se bem que, evidentemente, nenhum lugar como na revelação de Bahá'u'lláh está tão claramente designado, inclusive revelado no punho do próprio Bahá'u'lláh, de Abdu'l-Bahá, esse convênio claramente indicando quem seriam os sucessores, mas nos textos sagrados existem referências, né? Quando, por exemplo, Cristo diz a Pedro, tu és Pedro, sobre ti construirei minha igreja. No entanto, vamos dizer, esta tarefa foi depois conduzida através de Paulo, né? Ou quando Muhammad indica que os crentes deveriam se dirigir a Ali, né? Depois do seu falecimento, e Abu Bakr diz, não é necessário, nós temos o livro, né? Então, nesta frase, está dito de forma muito clara que se o convênio não tivesse sido estabelecido pela pena suprema, as forças contrárias, né, a essa causa teriam apanhado o machado e cortado a raiz dessa árvore abençoada, né? Então não teria sobrado nada daquela força transformadora que continuamente continua fluindo devido ao fato de que o convênio não pode ser quebrado, né? Então, outra frase muito interessante: se for considerado com percepção, ver-se-á que todas as forças do universo, em última análise, servem ao convênio. Não diz aqui que as forças boas, as forças positivas, servem ao universo. Diz que todas as forças, não é? E se a gente vê lá no começo, quando Abdu'l-Bahá diz que, apesar de toda dor e sofrimento, né, que obviamente a humanidade passou com a Primeira e depois com a Segunda Guerra Mundial, pior ainda, né? Mas isso se converteu num poder transformador no sentido de que aquele materialismo, individualismo e aquela crença de que cada vez mais, isso no século XX se tornou uma percepção muito forte, né, de que o homem não precisava de Deus. Afinal de contas, né, existia ideologias que dizem que a religião é o ópio do povo, né? Mas a dor e o sofrimento, que são forças obviamente negativas, né, resultantes de guerras, perseguições e tudo mais, né, acabaram por criar uma percepção, isso numa mensagem da Casa Universal de Justiça ela menciona, né, criar uma sensibilidade e uma receptividade sem precedentes, né, para a aceitação da causa de Bahá'u'lláh, né? E também menciona aqui que do princípio dos tempos até o dia presente, nenhuma dispensação produziu outro convênio como este. E o próprio espírito desta era é o convênio testamento de Deus, né? Então vejam, quando Abdu'l-Bahá coloca aqui a primeira condição, né? Não diz uma das condições, diz que a primeira condição é firmeza no convênio, porque obviamente fora do convênio seria impossível realizar essa nobre, desafiadora e poderosa missão que ele então encarrega primeiro os Baha'is norte-americanos e depois a todos os Baha'is. Isso aqui está para ver, né? Não. Tá. Bem, aqui um pouco eu comentei alguns minutos atrás, né, de que como é que então, né, Abdu'l-Bahá, que era o mestre, que é o intérprete da palavra divina, né, mistério de Deus,
mas não era um manifestante de Deus. Então, como que ele pode ter, então, sido a fonte de revelação dessas epístolas, né? Certamente isso vem de um fluxo, né, proveniente da própria revelação dos manifestantes gêmeos, né? Então, Abdu'l-Bahá menciona aqui que desde o princípio do tempo até o presente, a luz da revelação divina tem surgido no Oriente e se irradiado sobre o Ocidente. A iluminação assim emitida, entretanto, tem adquirido um brilho extraordinário no Ocidente. Então, é o próprio método da revelação divina, em que a revelação divina surge no Oriente, né, e irradia para o Ocidente. No seu primeiro e mais poderoso livro, Qaimul Asma, o Bab convocar os povos do Ocidente a saírem de suas cidades e assegurarem o triunfo de sua causa, né? Então, veja, já desde a própria incepção, né, desta tremenda, né, revelação divina, que inclusive teve a participação de 2 manifestantes, né, o próprio Bab ele já fez essa convocação, que depois Abdu'l-Bahá detalha e o guardião coloca em prática através de planos sucessivos. O Bahá'u'lláh, no Kitab Aqdas, ele se dirigiu aos governantes do continente americano, exortando-os a se levantarem e responderem ao seu chamado. Então, aquilo que o Bab tinha mencionado, convocado os povos, né, para assegurar o triunfo de sua causa, os povos do Ocidente, Bahá'u'lláh, ele se dirige aos governantes do continente americano e os exorta a levantar e responderem ao seu chamado. Bem, a não resposta a esse chamado, né, Bahá'u'lláh se refere, bem, já que não aceitaram a paz menor, que se conformem com a paz menor. Com a paz maior, como não aceitaram a paz maior, então que se conformem com a paz menor. Então, veja que naquela época que Bahá'u'lláh, ele, então, revela as epístolas aos reis e governantes, né, a humanidade teve a oportunidade, através desses próprios governantes, né, e cabeças coroadas, de aceitar a mensagem divina, né, e alcançar mais rapidamente em paz maior. Oi? Tá. Dai ouvidos, ó governantes da América e presidentes das suas repúblicas, ao que chilreia o pombo no ramo da eternidade. Não há outro Deus além de mim, o imutável, o perdoador, o todo-generoso. Adornai o templo da soberania, o ornamento da justiça e do temor a Deus, e sua cabeça com a coroa da lembrança de vosso Senhor, o Criador dos céus. Assim vos aconselha aquele que é a aurora dos nomes, conforme ordenado por ele, o conhecedor de tudo, o onissapiente. O prometido surgiu nesta condição excelsa, ante cuja visão regozijaram-se todos os seres visíveis e invisíveis. Falei-vos do dia de Deus. Verdadeiramente, conhecê-lo vos é mais benéfico do que tudo o que se acha sob o brilho do sol, se apenas o pudesse saber. Ó Assembleia de Governantes, prestai ouvidos ao que manou do alvorecer da grandeza. Verdadeiramente, não há outro Deus senão eu, o Senhor da expressão, o onisciente. Reuni-vos, os alquebrados, com as mãos da justiça, e esmagai o opressor que viceja, com o bastão dos mandamentos do vosso Senhor, ordenador, o sapientíssimo. Então, essa epístola não deixa dúvidas sobre quem é o recipiente, quem é o destinatário, né? Quem são os destinatários dessa epístola. Os governantes da América e presidentes das suas repúblicas, né? E também não deixa dúvida, porque de forma inequívoca indica a posição do manifestante de Deus, convocando então esses governantes, né, para se submeter à vontade de Deus, né? Mais claramente, de forma mais poderosa, seria impossível. No entanto, sabemos da resposta que
não houve, e as consequências de todo esse sofrimento que a humanidade passou e ainda vai passar. Bahá'u'lláh menciona em várias epístolas das provações, né, que a humanidade ia passar, vai passar, está passando, até chegar o dia de que vai se levantar para então aceitar a palavra do seu Senhor. Bem, então o guardião, esses trechos são do livro de Yohaya Hanan. O guardião informou-nos que o plano divino de Abdu'l-Bahá obtivera sua inspiração das próprias palavras de Bahá'u'lláh no Kitab Actas. Em boa parte foi o resultado do contato direto de Abdu'l-Bahá com os crentes americanos e canadenses, no curso de suas viagens através da América do Norte. Então, nada é por acaso, né, na causa divina. Ou seja, primeiro, não foi claro, a revelação das epístolas, né, é um fruto da poderosa mente de Abdu'l-Bahá com a vontade de Bahá'u'lláh revelada no próprio Kitab Actas, né? E daí da sua interação com os crentes americanos e canadenses, né? Então ele tem, vamos dizer, a matéria-prima para elaborar, para revelar as epístolas do plano divino. Bem, agora aqui um trecho bastante interessante, né? Que, primeiro, por que a revelação de Bahá'u'lláh ocorreu na Pérsia Antiga, né? O que fez aquele povo para merecer isso? E, do outro lado, a parte administrativa, que o berço da ordem administrativa foi a América do Norte, né? O que será, então, qual mérito tiveram essas pessoas, né, para terem sido escolhidas por uma nobre missão, essa nobre missão? Janete, então, pode nos ajudar, por favor? Sim. Pérsia, o berço da fé, e a América, o berço da ordem administrativa. Alegar que o merecimento inato, o elevado padrão moral, a aptidão política e as realizações sociais de qualquer raça ou nação sejam a razão pelo aparecimento em seu meio de qualquer um desses luminares divinos, seria uma perversão absoluta dos fatos históricos e equivaleria a um repúdio completo à indubitável interpretação que lhes foi dada tão clara e enfaticamente, tanto por Bahá'u'lláh como por Abdu'l-Bahá. Que membros de um dos povos mais atrasados, mais covardes e perversos, ao aceitarem a mensagem divina, seriam transformados numa raça de heróis, capacitados a efetivar, por sua vez, uma revolução semelhante na vida da humanidade. Era a prova do espírito regenerador da revelação de Bahá'u'lláh. Então, aqui o guardião afirma de forma muito clara, né, de que não foi o merecimento do povo persa, né, que fez com que essa manifestação gêmea de Bab e Bahá'u'lláh então aparecesse lá. Na verdade, um outro exemplo é que o sol nasce num momento e num lugar onde a escuridão é mais profunda, né? Então, aqui também ele usa palavras duras, né? Um dos povos mais atrasados, mais covardes e perversos, né? É como ele descreve, então, este povo persa na época da revelação da mensagem de Bab e Bahá'u'lláh. Mas ele diz que a transformação, né, através da aceitação da revelação de Bahá'u'lláh, né, transformação que ocorre com essas pessoas, né, transformando numa raça de heróis e capacitados para criar uma revolução na vida da humanidade, né, era a prova do espírito regenerador da revelação de Bahá'u'lláh, e não o merecimento inato daquele povo persa. Bom, esta é a parte
espiritual, né? De Pérsia, o berço da América, Pérsia, o berço da fé. E agora vamos ver a América. Qual foi o merecimento, então, que teve? É precisamente por causa dos males patentes, os quais, não obstante suas outras características e realizações inegavelmente grandes, têm sido engendrados em seu seio, infelizmente, por um materialismo excessivo e repressor, que foi escolhido para se tornar o porta-estandarte da nova ordem mundial. É por este meio que Baha'u'lláh melhor pôde demonstrar a uma geração desatenta sua onipotência para erguer do próprio seio de um povo imerso num mar de materialismo, vítima de uma das formas mais virulentas e arraigadas de preconceito racial e notório por sua corrupção política, sua licenciosidade e seu relaxamento em padrões morais, homens e mulheres que, com o decorrer do tempo, exemplificarão cada vez mais aquelas virtudes essenciais da abnegação, da retidão moral, da castidade, da camaradagem sem discriminação, da santa disciplina e da percepção espiritual. Então, aqui outra vez, o fato da América, né, ter sido escolhida como berço da ordem administrativa, e a gente vê como o guardião realmente modela, né, a ordem administrativa, as instituições, Assembleias Nacionais e todo o resto, né, ele usa a comunidade norte-americana para fazer esse modelamento, né, que depois é aplicado em todas as regiões do mundo. Né. Mas aqui também o guardião reafirma, né, aquilo que valia para a parte espiritual, vale para a parte administrativa, né, berço da ordem administrativa. Não foi por mérito, né, então desse povo que eles foram escolhidos então para ter essa tão nobre tarefa, mas é outra, e aqui realmente o guardião menciona de uma maneira bem dura, né, os males da sociedade norte-americana, né, mas é justamente no meio desse tipo de sociedade, outra vez, as pessoas, então, que naquela época aceitaram a mensagem curadora de Baha'u'lláh, né, se transformaram, né, em outros tipos de seres, né, iluminados pela revelação divina, né, e capazes de cumprir com aquela tarefa que estava sendo, então, designada, quer dizer, inicialmente convocada por Baha'u'lláh, e depois de forma bem clara nas epístolas do plano divino, convocadas por Abdu'l-Bahá. Bem, agora eu queria comentar um pouco sobre a questão do próprio desenrolar, né, das epístolas do plano divino. É claro que a vontade de Deus é irrestrita, né? Então bastaria a revelação divina, se fosse a vontade de Deus, instantaneamente poderia isso ter provocado uma transformação, né, na humanidade e já levado então essa idade áurea, que aquilo que a flecha está indicando é a pedra fundamental do Templo Mãe, né, de Wilmette, onde nesse dia 1º de maio de 1912, quando a pedra é colocada, Abdu'l-Bahá não diz, o templo será construído aqui. O templo, ele diz, está construído. Então, simbolicamente, a colocação daquela pedra, né, indicava que o templo estava construído. No entanto, se alguém, ouvindo o mestre dizer o templo está construído, olhasse à sua volta, o que ia ver? Um terreno, e as descrições da época dizem que era um terreno duríssimo, porque a ideia era Abdu'l-Bahá tirar uma primeira pasada, né, do terreno, para depois as outras pessoas cavarem e colocarem essa pedra fundamental, né? Mas o terreno era tão duro que tinham encomendado uma pá toda chique, né, dourada, etc., só que ela tinha um defeito, ela não cortava, né? Aí não cortava a terra. Aí tiveram que sair catar algum instrumento cortante
para Abdu'l-Bahá, então, poder, e também a descrição é linda, sabe? Porque ele diz que parecia um jovem atleta, né? Fazendo essa tarefa, né? Mas, enfim, o templo não estava construído, o templo seria construído, mas ele diz, o templo está construído. Por quê? A árvore existe na semente, porém oculta, só se revelando à medida que a semente se desenvolve e cresce. Assim, o desenvolvimento de todos os seres é gradativo, de acordo com a organização divina universal, o sistema natural. A semente não se torna logo árvore. Não é um instante que o embrião se transforma em homem. O mineral não se torna de repente pedra. Não crescem e se desenvolvem gradativamente até atingirem o limite de sua perfeição. Então, para quem não compreende o processo, quando vê o agricultor tomar uma semente, cavar um buraco, jogar na terra, né, parece que está enterrando aquela semente, ela vai morrer, apodrecer e não vai dar nada. No entanto, com as condições adequadas, aquela semente vai germinar, vai se transformar num arbusto, depois numa árvore, vai dar flores e vai dar frutos, né? Então, aqui o que o trecho diz, a árvore existe na semente. Então, no momento que aquela pedra fundamental foi colocada naquele terreno, é como se a semente tivesse sido colocada no solo. Ou como se a terra se tivesse tornado prenhe, né, daquela pedra e, no seu devido tempo, geraria o tempo, né? Assim também, vamos ver um trecho daqui para frente muito interessante, a palavra divina tem essa capacidade transformadora. Ou seja, no momento, Baha'u'lláh afirma que no momento que é revelada uma palavra, é revelado um poder transformador. E aquilo começa a quebrar e destruir o que existia antes, né? Baha'u'lláh diz, um dia será essa ordem enrolada e uma nova aberta em seu lugar, né? Então começa um processo de transformação, só que as transformações são orgânicas. Então não é uma transformação instantânea, né? Organicamente as coisas levam o seu tempo para acontecer. No entanto, um fato bastante interessante, acho que está no próximo slide, né? Então esse slide o que diz para a gente? Que tudo leva na criação, né? Então as coisas levam o seu devido tempo para acontecer. Tá. Bem, aqui Abdu'l-Bahá diz, todos os seres, sejam grandes ou pequenos, foram criados perfeitos e completos desde o princípio, porque a criação é divina. Mas suas perfeições só vão se manifestando aos poucos. A organização de Deus é una. A evolução da existência é una. É una o sistema divino, né? Então veja que interessante, né? É nossa incapacidade, é nossa impaciência e não reconhecer a perfeição nesse processo da criação divina, né? Então, quando a gente lê as epístolas de Baha'u'lláh e muitas vezes contempla o mundo, ou como foi na época da Primeira Guerra, da Segunda, ou tantas outras tragédias que aconteceram, né, a gente não consegue perceber que essa força transformadora está de forma possível de parar, de uma forma inquebrantável, né, transformando os destinos, né, da humanidade para aquilo que será a meta final, né, dessa revelação transformadora de Baha'u'lláh, né? Então, tudo leva o seu tempo para, entre a colocação da semente e colher o fruto, leva o seu tempo. No entanto, esse processo ele é perfeito, porque é uma criação divina. Tá. Então, lembrando aquela foto da pedra, né? Da pedra... Quê? Poder fundamental. Perdi a palavra, obrigado, Cláudio. E é interessante essa senhora, Nettie, ela chamava Esther Tobin, foi quem era uma Bahá'í muito pobre,
ela não tinha nenhum dinheiro para poder contribuir para a construção do templo, né? No entanto, ela achou que seria uma boa ideia usar essa pedra, né? Já que os edifícios são construídos com pedra, cimento, etc. Ele falou, bom, eu posso contribuir com uma pedra. E ela carrega essa pedra e leva, né, como a sua contribuição, e ela é usada por Abdu'l-Bahá ficar sabendo a história, e ela é usada como uma pedra fundamental do templo. Né? Para quem pôde ir lá visitar, né, lá está indicado então o lugar onde está essa pedra fundamental. Levou 40 anos entre o templo ser construído, mas no dia 1º de maio de 1912, o templo está construído. Então, fazendo um paralelo com as epístolas do plano divino, né, a conquista espiritual do planeta já está obtida. Agora, claro, vai levar um tempo até atingir, manifestar essa perfeição, né, do planeta ter sido conquistado espiritualmente. Quanto tempo isso vai levar? Não sabemos. Mas o processo que isso está acontecendo, bem, um pouco está na história e um pouco é o presente que nós estamos vivendo. Né? Ou seja, nós Baha'is temos a oportunidade de poder participar na construção, vou fazer um paralelo deste templo, só que é o templo da conquista espiritual do planeta. Cada palavra que procede dos lábios de Deus é dotada de tal potência que pode instilar nova vida em todo o corpo humano. Se sois dos que compreendem esta verdade, todas as maravilhosas obras que vedes neste mundo foram manifestadas mediante a operação de sua suprema e excelsa vontade, seu desígnio maravilhoso e inflexível. Com a simples revelação da palavra formador, e fluindo de seus lábios e proclamando seu atributo ao gênero humano, tal força emana que pode gerar, através de sucessivas eras, todas as múltiplas artes que as mãos do homem podem produzir. Isto, deveras, é uma verdade certa. Mal se pronuncia esta palavra resplandecente, quando suas energias animadoras, agitando-se dentro de todas as coisas criadas, dão origem aos meios e instrumentos pelos quais essas artes podem ser produzidas e aperfeiçoadas. Todas as admiráveis realizações que ora testemunhais são as consequências diretas da revelação deste nome. Nos dias vindouros, contemplareis verdadeiramente coisas das quais jamais soubestes. Assim, foi decretado nas epístolas de Deus, e ninguém pôde compreender isto, salvo aqueles cuja vista é aguçada. Outros sim, no momento em que emanar de meus lábios a palavra que exprima meu atributo, o onisciente, toda coisa criada, segundo sua capacidade e suas limitações, será investida do poder de desenvolver o conhecimento das mais maravilhosas ciências e será capacitada a manifestá-las no decorrer do tempo, amando daquele que é o Todo-Poderoso, o conhecedor de tudo. Sabe tu com certeza que a revelação de todos os outros nomes é acompanhada de uma manifestação semelhante do poder divino. Cada uma das letras que procede dos lábios de Deus é, em verdade, uma letra-mãe. Toda palavra proferida por aquele que é o manancial da revelação divina é uma palavra-mãe, e sua epístola é uma epístola-mãe. Bem-aventurado os que aprendem esta verdade. Então, veja, se Baha'u'lláh diz que cada palavra revelada por Deus é dotada de tal potência que pode instilar nova vida em todo o corpo humano, imagine então a revelação de tantas palavras, tantas epístolas
como fomos abençoados, né, durante o ministério, primeiro do Baba, depois do Bahá'u'lláh, né? Então, que dúvida podemos ter do êxito deste empreendimento, né, da conquista espiritual do planeta? Se, através da revelação da palavra divina, as energias espirituais necessárias para provocar as transformações que têm que ser feitas, né, para a chegada deste dia abençoado, já foram feitas. Essas energias são impossíveis de serem paradas. Elas estão provocando as transformações necessárias. É o grande plano de Deus, né? E a nós, Bahá'ís, fazemos a nossa parte. Mas do sucesso dessa missão, não podemos duvidar. Aqui, Bahá'u'lláh deixa tão claramente dito. E cada uma das letras que procede dos lábios de Deus é uma letra mãe. Toda palavra é uma palavra mãe. E sua epístola é uma epístola mãe. E ele menciona aqui num trecho, onde é que está? Diz que nos dias vindouros contemplareis verdadeiramente coisas das quais jamais soubestes, né? Então, quantas e quantas coisas nós vimos, né? Quantas invenções, quantas criações novas, quantas coisas que não existiam. O próprio fato de estarmos aqui hoje reunidos, usando os nossos computadores ou celulares, né? Usando a internet, uma coisa que, obviamente, não existia, né? Apesar que o Guardião menciona que um dia haveria uma forma de instantaneamente poder se comunicar pelo planeta, né? Então é isso. As palavras, né, divinas têm este poder e não podemos em nenhum instante duvidar nisso, né? E às vezes a gente olha ao nosso redor, não sei, talvez podemos ficar tristes ou desanimados ou não conseguir vislumbrar aquele dia futuro que não sabemos quando será, né? Isso está nas mãos de Deus e também nas mãos de nós, Bahá'ís, fazendo a nossa parte do trabalho. Bem, então, isso aqui é mesmo, né? Então, as epístolas do plano divino, fazendo um resumo, foram reveladas pelo mestre em 1916 e 1917, e elas foram apresentadas pela primeira vez na 11ª Convenção Bahá'í Anual em Nova York, 1919. Então, veja, 2 anos depois da revelação da última das epístolas, né, que elas foram apresentadas para os Bahá'ís, né? Claro, alguns Bahá'ís certamente tiveram acesso antes, né, mas assim, publicamente foram apresentados nessa convenção, né? Então, naquela época, aqui está então a foto de Martha Ruth, né, e várias outras, o Getzinger e tantas outras, né, elas, e a maioria eram, Schoenfeld diz, eram mulheres pioneiras, né, haviam se levantado e imediatamente respondido às epístolas do plano divino, né? Então, elas foram reveladas em 1916, 17. Em 1919 foi apresentado publicamente, né? E Abdu'l-Bahá falece em 1921, né? Mas algumas, principalmente mulheres, imediatamente após a revelação, após tomar conhecimento, né, dessas epístolas do plano divino, se levantam para cumprir, então, começar a cumprir aquela tarefa que Abdu'l-Bahá tinha designado a comunidade norte-americana, né? Então, aqui são mencionados a Austrália, as capitais do extremo norte da Europa e vários próprios estados centrais, né, da América do Norte, Península Balcânica, costas da África, da América Latina, alguns países da Ásia, a ilha do Tahiti, e entre elas estava a Leonora Armstrong, de quem, obviamente, nós temos um conhecimento mais próximo, né, nós Bahá'ís do Brasil, mas cada uma dessas mulheres, né, indômitas se levantaram corajosamente, sem titubear nem um segundo, né, se levantaram para atender à vontade do mestre. No entanto, o Guardião menciona
foi o guardião, desculpe, a Bea Hanum, ela menciona que esses empreendimentos, né, que foram essas mulheres, claro, corajosas e pioneiras que se levantaram para cumprir a vontade de Abdu'l-Bahá, foram em pequena quantidade e não tinha assim um plano contínuo, né? Então, claro, sabia-se para onde tinha que ir, então, e elas consultavam Abdu'l-Bahá para perguntar onde deveriam ir, e Abdu'l-Bahá então indicava para este lugar, para aquele lugar. Como a quantidade de locais era muito grande, né? Então, obviamente, uma pequena parte desse plano pôde ser cumprido durante a própria vida de Abdu'l-Bahá, né? Bem, então, quando começou então este mandato espiritual de Abdu'l-Bahá, os crentes norte-americanos, começou a ser cumprido então de forma organizada. Foi com o início do primeiro plano de 7 anos. Então, aqui já entramos para então a era do guardião e a compreensão, né, do seu papel no estabelecimento, no desenvolvimento, né, deste plano divino que Abdu'l-Bahá tinha vislumbrado. A Shoei-Fen teve um papel absolutamente fundamental. Cláudia, por favor. Ó serva de Deus, verdadeiramente esse menino nasceu e está vivo, e dele haverão de aparecer coisas maravilhosas, das quais saberás no futuro. Tu o verás dotado da mais perfeita aparência, de capacidade suprema e perfeição absoluta, de consumado poder e inexcedível grandeza. Sua face irradiará um esplendor que há de iluminar todos os horizontes do mundo. Esse era um segredo muito bem guardado por Abdu'l-Bahá, porque Abdu'l-Bahá temia o que podia acontecer a ele pela mão dos cumpridores do convênio e inimigos da causa, né, se fosse conhecido, né, a posição que ele ocuparia, né. Então, claro, as pessoas mais próximas à família de Abdu'l-Bahá, né, reconheciam neste menino assim, qualidades absolutamente especiais, né? Mas o próprio Abdu'l-Bahá, em alguns trechos, ele menciona do guardião, uma criança pequena subindo e descendo, correndo as escadas, né? E ele sempre preocupado com a saúde de Shoghi Effendi, né? Então, uma característica que talvez algumas pessoas podem ter suspeitado, né, ou não, foi o fato de o nome dele era Shoghi, né? Mas Abdu'l-Bahá confere a ele um título e todo mundo tinha que chamá-lo por Shoghi Effendi. Janete, por favor. Saibam, em verdade, que este é um segredo bem guardado. É como uma joia oculta em sua concha. Que ele se revelará é fato predestinado. Tempo virá em que sua luz aparecerá, suas evidências serão percebidas e seus segredos desvendados. Abdu'l-Bahá. Ele mesmo afirmou, em mais de uma ocasião, que não tivera conhecimento prévio algum da existência da instituição da guardiania, e muito menos de sua própria nomeação como guardião, e que o máximo que ele esperava, em vista dele ser o neto mais velho, era que talvez Abdu'l-Bahá tivesse deixado instruções sobre como a Casa Universal de Justiça deveria ser eleita, designando-o como responsável pela sua execução e convocador da reunião que elegeria.
Então, nem o próprio guardião tinha qualquer suspeita ou Abdu'l-Bahá tinha feito qualquer menção. Somente quando a última vontade de testamento de Abdu'l-Bahá foi aberto e lido, é que se tornou conhecido, então, que ele tinha sido nomeado como o guardião, né? Numa idade absolutamente jovem, numa situação em que ele estava desolado, né? Pela perda do seu venerado avô, né? Então, é nessa situação que ele toma conhecimento a responsabilidade que pesaria sobre os seus ombros por 36 anos. Mesmo. Tá. Então, quando, sem nenhuma aviso prévio, porque Abdu'l-Bahá não estava, apesar de que, claro, já estava com uma idade, né, em que ele tinha passado uma grande parte da vida dele, né, como um prisioneiro, depois naquelas viagens cansativas que ele tinha feito tudo isso, mas não tinha assim uma doença ou uma preocupação sobre a que se suspeitasse que tão precocemente, né, ele ia deixar este mundo, né? Então, que coisas Shohreh Effendi descobre? Então, primeiro, ele diz que a dor ou mais a angústia da perda dele é esmagadora. Ele tinha um amor, uma veneração enorme por Abdu'l-Bahá. Entretanto, aqui são palavras de Rui Hanum, em meio a esse tormento, o jovem de 24 anos descobriu que não somente fora designado o ramo bendito e sacro, isso é claro, de Abdu'l-Bahá, que cresceu das árvores gêmeas, cuja sombra abriga toda a humanidade, mas que era o sinal de Deus, o ramo escolhido, guardião da causa de Deus, aquele a quem todos os Aqsam, os Afnan, as mãos da causa de Deus e seus amados devem se envolver. Shohreh Effendi também descobriu que era o expositor das palavras de Deus. Ele soube também que era o chefe irremovível, vitalício, da Casa Universal de Justiça. Foi um peso tão atroz que ele, durante um tempo, né, ele não é que desaparece, mas ele precisa se distanciar de tudo isso, né? Então ele passa um tempo recolhido, até que finalmente ele volta e assume, então, o papel da guardianinha de forma absolutamente maravilhosa, mas isso é um capítulo à parte, não é o tema. Se bem que um pouco sim, né? Estamos em qual slide? 31, né? Bem, em 36 anos de guardiania, na verdade, Shohreh Effendi teve que cumprir todas essas obras, né, que estão aqui indicadas. Então, edificar a ordem administrativa de Baha'u'llah. E é interessante, porque se a gente lê as primeiras mensagens e vê as primeiras ações de Shohreh Effendi, logo após o passamento de Abdu'l-Bahá e depois, quando ele retorna, né, para o Centro Mundial, ele estava convencido de que deveria tomar os primeiros passos para a eleição da Casa Universal de Justiça. Inclusive, é nomeado um comitê de pessoas proeminentes, que são convocadas pela Terra Santa, né, para essa tarefa de ajudá-lo, então, na eleição da Casa Universal de Justiça. Assim que essas pessoas chegam lá e o comitê começa a atuar, a se reunir, etc., o guardião imediatamente se convence que não é essa forma que a Casa Universal de Justiça deveria ser eleita, né? Mas que primeiro era necessário haver um amplo crescimento da causa de Baha'u'llah em países espalhados pelo globo e levando então ao momento quando então a Casa Universal de Justiça seria eleita. Bem, qual era a forma de executar isso, alcançar isso? Era executando o plano divino de Abdu'l-Bahá. Então ele se dedica imediatamente imediatamente não foi, levou um tempo até sair o primeiro dos planos, né, que era o plano de 7 anos, e depois, sucessivamente, outros planos se seguiram, né. Também ele fez
como sabemos, melhoramento e ampliação do Centro Mundial, proteção da causa, né, que os rompedores do convênio foram extremamente ativos, né, depois do falecimento de Abdu'l-Bahá, né, correspondência e traduções, era um volume de correspondências, né, que o guardião se encarregava, e a quantidade de traduções das obras que ele achou que eram as obras mais importantes que deviam ser levadas ao conhecimento dos Baha'is, né, e principalmente o padrão, né, que ele gerou através dessas traduções, que é usado e será sempre usado para qualquer tradução, né? Tanto que qualquer obra não traduzida dos escritos Baha'is, primeiro é traduzido para o inglês, seguindo as guias, né, que ele usava, ou seja, a forma, o estilo até mesmo, né, e que ele usava, e depois para outros idiomas. Também recebia os pioneiros e era responsável nas relações com autoridades. Então, uma obra absolutamente, incrivelmente rica e certamente pesada, né? E que levou precocemente, né, ele deixar este planeta. Né? Ninguém? Você. Então, na verdade, quando isso aqui são o Yehanum, né, menciona isso, de que pouca dúvida pode haver que Shoghi Effendi, ao ler a vontade e testamento de Abdu'l-Bahá, primeiro pensou no estabelecimento como a brevidade do Supremo Corpo Administrativo da Fé Bahá'í, a Casa Universal de Justiça. E, em 1922, um de seus primeiros atos foi a convocação em Haifa de crentes antigos e eminentes para tratarem desse assunto com ele. Em a sua primeira carta, que ele escreve para os Baha'is da Pérsia, em 16 de janeiro de 1922, o Bahá tinha falecido há pouquíssimo tempo, ele diz que mais tarde anunciará aos amigos as medidas preliminares para a sua eleição. E durante grande parte do tempo, naquela época, Shoghi Effendi estava ocupado em consultas com o nome da pessoa não está mencionado, a respeito da fundação da Casa Universal de Justiça. Parece que antes de se poder estabelecer a Casa Universal de Justiça, as casas locais e nacionais devem estar funcionando. Então, isso já começou, nos primeiros meses, ele já começou a criar essa percepção que, primeiro, era necessário construir uma ordem administrativa e depois eleger a Casa Universal de Justiça. Na ocasião das consultas realizadas em 1922, deve ter ficado evidente para ele que, mesmo uma etapa preliminar na formação da Casa Universal de Justiça, por mais altamente desejável que fosse, poderia ser um passo perigoso naquele tempo. Faltava firme base administrativa, essencial à sua eleição e ao seu apoio, bem como uma reserva suficiente de crentes qualificados e bem informados que a pudessem constituir. Então, estamos falando de 1922. O resultado dessas discussões parece ter sido que o guardião instruiu esses amigos, né, que tinham sido convocados, a regressar e trabalhar para a formação de corpos locais e do corpo nacional. Pouco mais de 2 meses depois de assumir a guardiania, Shoghi Effendi principiou a lançar seus alicerces para erigir a ordem administrativa da fé, segundo exposto no testamento de Abdu'l-Bahá. Em uma carta à Assembleia Espiritual Nacional das Ilhas Britânicas, de 25 de março de 1951, indicou a conclusão da cruzada de 10 anos como tempo apropriado para sua eleição. Então, foi o que foi feito, né? Apesar de que ele, infelizmente, não pôde viver, né, estar vivo, para ver a conclusão da cruzada de 10 anos, mas, então, finalmente, isso foi executado em 1963, foi feita a eleição da Casa Universal de Justiça. Desde o início, Shoghi Effendi concentrava-se em multiplicar e fortalecer as várias assembleias locais e nacionais. Já em 1924,
declarou que elas constituíam o leito da rocha sobre cuja firmeza a Casa Universal de Justiça há de ser firmemente estabelecida e erguida no futuro. Futuro edifício, Casa Universal de Justiça, dependendo para sua estabilidade da força sustentadora de diversas comunidades Oriente e Ocidente, destinada a obter poder adicional através do estabelecimento de 3 Assembleias Nacionais, espera surgir estabelecimento em instituições similares continente europeu. Telegrama da 4ª Conferência Europeia de Ensino, em 1951. Proclamo Assembleias Oriente e Ocidente, importante histórica decisão, formação primeiro Conselho Bahá'í Internacional, percursor, suprema instituição administrativa, destinada a emergir plenitude e tempo dentro do recinto, abrigada à sombra Centro Espiritual Mundial, Fé, já estabelecido Cidades Gêmeas, Aka Haifa, 9 de janeiro de 1951. De 1921 até 1951, para estabelecimento do Conselho Bahá'í Internacional, a maturidade agora adequada das 9 Assembleias Nacionais funcionando vigorosamente. Bem, então, a partir de 1922, quando ele chega, então, depois de poucos meses, em que ele estava tentando ver de que forma poderia ser eleito a Casa Nacional de Justiça imediatamente, ele chega à conclusão que isso é impossível, que primeiro tem que ter as comunidades locais, nacionais, formadas em vários continentes, né, em vários países, e que isso ia ser a base para a eleição da Casa Universal de Justiça, né. Então, daí, vai ficar para a segunda parte, vamos ver um pouco, então, como isso é transformado em sucessivos planos, né, para o cumprimento de uma tarefa dupla, né. Uma parte, cumprimento da execução das epístolas do plano divino, né, como a base de sustentação para a criação da ordem administrativa de Bahá'u'lláh. Esse é o último slide de hoje.